de Barbosa, após ser incluído na Lei da Mordaça. Olá, Jackson dos Santos. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo pelo convite e uma boa tarde a todos e ao espectador também. Primeira coisa que eu te perguntar é o seguinte, o que é essa Lei da Mordaça? A Lei da Mordaça, ela é um artigo, através de um inciso no Estatuto do Servidor, que foi intitulado, isso aí foi intitulado até pelo Supremo Tribunal Federal como Lei da Mordaça. Né? Isso existia para os servidores do Estado de São Paulo, isso já foi revogado através de decisão judicial, e até mesmo o Serra quando o governador revogou essa lei também. Ela não permite o quê, por exemplo? Ela não permite o servidor opinar, argumentar, manifestar-se. Na imprensa ou pelas redes sociais? Sim. O servidor ele é impedido de argumentar, opinar. Infelizmente, a maior vítima disso tem sido os guardas municipais. Sim, porque outra coisa também é que o nosso Estatuto do Servidor Público, ele está nos moldes do regime militar, porque é de 1984 e a nossa Constituição é de 1988, então não faz sentido isso estar em vigor no nosso mundo contemporâneo. Né? Mas vocês tentaram, uma época, revogar essa lei, através da Câmara Municipal, é isso? Sim, tentamos, todos os vereadores, todos, acho que um só foi contra, foram a favor da revogação, e aí foi aprovado até eles foram contra o veto da Comissão de Justiça da Câmara. A Comissão de Justiça está vetado... vetado porque eles entendem que é privativo ao prefeito. Né? E todos eles foram a favor do segmento do projeto. O projeto já foi apresentado por 2 vezes. E aí, quando chega no prefeito, o prefeito veta. Ele veta e aí ninguém quer segurar o veto. Agora, você é funcionário público? Sim, sou funcionário público de Santos. E uma época você foi cipeiro, isso? Sim, o que acontece é o seguinte, a CIPA ela é composta por 18 membros, tá? São 9 eleitos pela categoria e 9 indicados pelo governo. Só que, infelizmente, dos 9 eleitos, o servidor acaba votando em servidores ligados à administração. E aí dificulta o trabalho de quem quer trabalhar, né? A verdade é essa. E aí eu como vice-presidente, então o que acontece? O presidente, ele visa os interesses do governo, né? No caso do prefeito. E o vice-presidente, os interesses da categoria. Ele foi eleito para representar a categoria e quem votou nele depositou confiança e acredita no servidor que está como vice-presidente. E aí o que eu busquei? Eu busquei prevenção, busquei trabalhar, fui buscar relatório que naquela época apontou que 80% das escolas não tinham AVCB. É isso que eu ia a pergunta é a seguinte, na verdade você fez uma denúncia muito grave na época, né? Sim. 80% das escolas municipais não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o AVCB. Sim, eu fico impressionado em relação a isso, eu fiquei até muito revoltado, indignado na época, porque a gente eu moro em prédio, tá? E aí a gente tem que respeitar a lei. Sim, respeitar a lei, seguir as normas do auto de vistoria e tal. E aí eu me vi naquela situação ali do serviço público não dar o exemplo, tá? Fiquei sem entender. E aí o que aconteceu? Eu levei, em função disso, eu levei 5 dias de suspensão. Então, só para entender. Sim. Aí, na verdade, ainda dando continuidade ao que você estava falando, o AVCB, ele é obrigado em todos os prédios, não só públicos, como privados também. Sim. Ele que garante a segurança daquele imóvel. Sim, né? Exatamente. O bombeiro avaliou, viu que não tem problema nenhum, e aí libera esse auto de vistoria. Sim, perfeito. Sim. Isso é feito anualmente, é isso? Anualmente. Anualmente tem que tirar desse AVCB. Sim. Aí você percebeu que as escolas municipais, que têm centenas, milhares de crianças, não tinham esse auto de vistoria. Não tinham, e recentemente eu tive acesso a um novo relatório, e aí 90%... 90%, aumentou. Infelizmente aumentou. 90% não tem auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Na época que você fez esse relatório, que é 80, agora são 90, na época que você fez esse relatório, você chegou a comentar na comissão, na CIPA, né? Sim. A primeira coisa que você fez, olha,
Sim, aí o que acontece? A galera é temerosa, o pessoal tem receio, teme um inquérito administrativo, uma represália. E aí eu decidi encaminhar isso à imprensa, porque... Comércio público, né? Sim, a imprensa tem um papel fundamental na nossa sociedade, né? E aí eu decidi também fazer uma denúncia no Ministério Público. Aí eu encaminhei ao Ministério Público e o Ministério Público alega que isso ainda está sendo discutido. E na época o prefeito Peixoto estava com uma aprovação violenta, né? Ele ainda foi reeleito, né? Isso. Ele estava com uma aprovação violenta, você estava arriscando muito mais do que... Sim, exatamente. Mas aí o Ministério Público diz que isso está sendo discutido em outro processo. Em outro processo e até agora não tivemos um resultado. Não sei se em função da morosidade do nosso judiciário, talvez seja isso. Entendi. Aí você resolveu ir para a imprensa. Sim. Divulgou. E aí você começou a ter problemas, né? Na própria CIPA, não foi isso? Sim, na própria CIPA. A presidente da época, ela encaminhou a procuradoria. A procuradoria... Do município. Do município. Alegando que eu não... Porque foi assim, quando eu assumi eu já comecei a agir antes do curso de formação. Sim. Então, o que acontece? A legislação prevê que você é empossado antes do curso, tá? E aí eu fui acusado de agir antes do curso. Mas o curso não tem nada a ver, porque o problema, e não o que você... Sim, exatamente. Não é verdade? Sim, exatamente. E aí eu fui encaminhado à Cominc, e aí o próprio julgador, o Cominc, ele observou... Cominc, o que é? Comissão de Inquérito da Prefeitura. Ele mesmo observou um artigo, ele mesmo fez a observação de um artigo de que aquilo não era pertinente, porque ele até escreveu assim, que as infrações imputadas ao servidor Jackson não foram confirmadas. Ele até escreveu, não foram confirmadas, porque a legislação aponta que só a posse já te dá direito, já legitima o cipeiro a começar a trabalhar. A começar a trabalhar. Até porque, geralmente, quem se candidata a CIPA tem uma noção de segurança, de leis e tudo mais. Exatamente. E aí eu levei suspensão de 5 dias. Mas foi te dado ampla defesa? Sim, aí foi dada ampla defesa. E aí o resultado foi esse, que as infrações não foram confirmadas. Sim. As infrações. Porque ele observou lá na legislação municipal de que eu poderia atuar sem fazer o curso de formação. E aí foi observado isso. Aí daí então aí eles entenderam, bom, já que não como posso dizer, já que não foram as infrações não foram confirmadas, então vamos puni-lo com baseado no inciso 3, porque isso é uma portaria. Sim. Aí a portaria está lá, você infringiu o artigo tal, inciso tal, tá? Então, aí não foram confirmadas as infrações. E aí, o certo deveria me chamar, deveria ser chamado novamente, isso, para me defender do inciso 3. E aí o inciso 3 é proveito pessoal para satisfação do ego. Foi isso que alegaram. Se você denunciou isso, porque você queria tirar proveito de alguma forma, satisfazer o seu próprio ego. Meu próprio ego. Ou seja... Isso, exatamente. Mas por que você faria por esse lado? Então, eu realmente fiquei sem entender, não entendi, e aí eu busquei o judiciário. Sim. Aí você foi punido. Sim, fui punido. Como funcionário público. 5 dias de pensão. 5 dias de suspensão do seu trabalho. Isso. E essa foi a punição. Sim, essa foi a punição. Aí você ficou insatisfeito. Sim, fiquei muito satisfeito e busquei a justiça, a vara da Fazenda Pública, e aí foi decidido a liminar. Liminar, isso. Dizendo que voltar a trabalhar, a suspendeu Sim, suspendeu a suspensão. Da sua punição. Isso, suspendeu a suspensão. E aí a prefeitura entrou com agravo de instrumento para revogar minha liminar. E aí o desembargador lá do Estado de São Paulo entendeu que a liminar não deveria ser revogada e que seria inviável, ainda escreveu isso, seria inviável revogar essa liminar porque está com vícios de nulidade. Né? E aí o que aconteceu? Aí apareceu um juiz substituto apareceu
Eu não entendo porque muitos colegas estão sendo vítimas aí de juiz substituto, porque quem concedeu a liminar foi a juíza titular. De repente aparece um juiz substituto no meio do processo. O juiz substituto apareceu. Afastam a titular por algum motivo, né? Sim. E aí revogaram minha liminar e julgaram a ação improcedente. Esse juiz aí julgou a ação. A sua ação. Isso, ação improcedente. Aí eu já manteve a decisão da prefeitura. Isso, manteve a decisão da prefeitura. Aí eu recorri ao Tribunal de São Paulo e lá foi julgado por 3 juízes e os 3 juízes, por unanimidade, me deram ganho de causa. Então você ganhou. Sim. Ou seja, o que tem que devolver? Aí, devolver o segundo disco que você tinha se descontado, sim, é isso? Aí eu fui prejudicado de tal forma que eu perdi licença-prêmio, progressão funcional, fui descontado, eu perdi vários benefícios, a participação direta nos resultados. Então, isso, quem vai pagar? Quem vai pagar tudo isso futuramente? O munícipe. O munícipe é quem paga imposto. Porque, acima de tudo, além de servidor, eu também sou cidadão da cidade, sou santista, nasci em Santos, e eu quero o melhor para a cidade. Então, eu acho que é um absurdo. Eu acho que deveria haver punição. Eu acho que o chefe do executivo, quando erra, eu acho que deveria ser penalizado de alguma forma. Mas não, nós somos sempre penalizados. Infelizmente, o contribuinte é penalizado. Na verdade, ainda vão te pagar tudo isso ainda. Ainda não caiu na tua conta ainda. Não, isso ainda vai demorar um tempo. Ainda. Isso, a gente aguarda transitar em julgado o processo. Né? A prefeitura entrou com um recurso extraordinário, mas pelo que tudo indica, não tem como reverter, porque realmente houve um erro mesmo. Agora, depois que aconteceu isso, você está sendo pressionado, de vez em quando alguém te pressiona, fala alguma coisa, como é que é? Depois que aconteceu tudo isso, como é que ficou a tua vida dentro da administração, na verdade? Assim, eu não me arrependo do que eu fiz, tá? Eu não me arrependo e muito pelo contrário, eu passei a ter um respeito assim incalculável. Tá? Eu passei a ser muito respeitado. Então, eu não me arrependo, mas que a gente sofre de certa forma porque jamais eu terei uma meritocracia, jamais serei, porque como eu não sou ligado aos amigos do prefeito, né, para os amigos do poder, porque assim, para os amigos tudo, e para os trabalhadores, para os servidores que suam a camisa, que trabalham mesmo de verdade, é a lei, né, para os servidores é a lei. Entendi. E aí você não acha que outros servidores em outros municípios deveriam tomar essa atitude assim? Deveria ser mais buscar exatamente, olhar o lado da população, enfim. Eu acho que não só os servidores de outras regiões, de outras cidades, eu acho isso na própria cidade de Santos, eu acho que está faltando isso, sabe? A gente está carente disso, porque não dá para, sabe? Sempre só o Jackson. Não dá. Eu busco parcerias com servidores para a gente melhorar nossas condições de trabalho, para a gente melhorar até mesmo o nosso ganho salarial, porque o nosso salário é defasado demais. Sim. É muito defasado. Só é alto para quem tem cargo comissionado. Sim, mas o servidor mesmo que não tem nenhum tipo de vínculo político, né, ele sofre porque ele ganha mal pra caramba. E outra coisa, eu sou formado em gestão pública. Sim. E qual a minha visão? Eu sou formado em gestão pública e qual a minha visão da administração pública? Qual a minha visão? A administração pública é formada por grupos que se apropriam da coisa pública, tá? Sim. E aí eles querem fazer como bem entendem, tá? A verdade é essa. E aí acontece o que aconteceu agora recentemente, eu cobrei da ouvidoria sobre uma funcionária que acumula um cargo, ela é diretora de ensino na escola do Estado e acumula cargo de professora aqui em Santos. E aí ela foi designada pelo secretário de gestão
uma função gratificada na Secretaria de Transportes. Isso, na verdade, é outra denúncia que você fez, né? Sim, exatamente. Você fez isso também via rede social, essa situação também ganhou uma projeção muito grande aqui em Santos. Sim, sim. Não é verdade? Só um momentinho, só para falar para o pessoal que está nos assistindo agora, que pode participar, quem é de Santos, por favor, entre no Facebook, faça uma pergunta para o Jackson aqui, para mim, enfim, fique à vontade, pode participar. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí. Você denunciou uma professora que teria sido deslocada da Secretaria de Transportes. Sim, ela acumula um cargo de professor desde 1993, e aí ela foi designada a uma função gratificada que exige um cumprimento de carga horária de 8 horas. Tá? E aí, como professora, e aí eu questionei, cadê a professora? E aí tem colegas que aí recebi informações de que a professora não estava lá, né? Aí talvez, estava de licença médica. Essa foi levantada essa questão. E aí eu entrei em contato com a ouvidoria do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Porque ela é professora do Estado de São Paulo. Não, ela é diretora de ensino numa escola do Estado de São Paulo, lá na Zona Oeste. Entendi. E professora municipal. Sim. Então, eu pude levar a crer que ela deveria estar na sala de aula. Ela tinha sido colocada na Secretaria de Transporte, por que secretaria? A Secretaria de Transporte, Cefrot, a Secretaria de Transportes. Pediram ela isso? Não, ela foi designada para lá. Designada. Isso, designada para lá numa função gratificada de R$680. Tá. Além do salário, isso, mais além do salário, mais R$680. R$680. Mas além do salário do professor, mais R$680. Certo. E aí, a informação que eu obtive da Secretaria do Estado de São Paulo é de que ela não se afastou, ela não estava de licença médica, a frequência dela lá é normal. Agora, isso está sendo apurado, já solicitei a planilha de frequência da professora, e isso aí estamos apurando e não vou desistir de apurar isso. Ou seja, e assim deve ter um monte de gente, né? Sim. Nessa mesma situação. A gente imagina que sim. Sim. A gente agora vem trabalhando para tentar normalizar isso aí. Você também foi autor de uma outra denúncia também pelas redes sociais, que a Prefeitura impulsiona a própria página, né? Pois é. Gasta um valor aí que você falou, 70 mil. Em torno de R$70 mil. Por mês? Não, isso é por ano. Por ano. Em 2017, gastou R$70 mil com impulsionamento na rede social. Então aí eu fiquei... A sua indignação? Não, eu fiquei tão indignado porque até água está faltando para a gente nos locais de trabalho. Até água. A gente tem que beber água da torneira. Nós chegamos a falar sobre, antes de falar sobre essa questão dos impulsos que a Prefeitura faz nas redes, chegou essa informação também para nós, lá no jornal, que está faltando água. Parece que isso ia ser normalizado nesses dias, mas parece que não normalizou isso. Não normalizou por falta de pagamento. Meu Deus do céu. O Santos não paga água, é isso? Não paga água, os fornecedores não receberam água. Quer dizer, não receberam dinheiro, por essa razão a água não é fornecida. Então, tem departamentos de Santos que não tem água por falta de... Por falta de pagamento. Está tomando água onde? Da torneira? Da torneira. Não leva de casa, é isso? Sim. Da torneira ou de casa. É demais. E, no entanto, tem 70 mil por ano para impulsionar. Para impulsionar. Eles impulsionam que tipo de informação? Bom, eu entendo que esse tipo de impulsionamento parece mais uma coisa política, né? Ao meu ver, parece mais uma propaganda dos atos, inaugurações, isso, tudo que está rolando. Exatamente, sabe? Mas você não acha que isso é importante a população saber? Ou seja, eu não vejo muito errado isso. Eu acho que isso é uma coisa importante a população saber. Sim. O problema é que as pessoas podem, como é pelas redes sociais, a pessoa pode questionar. Sim, mas é uma página que não há necessidade de impulsionamento. Não há necessidade. É uma página oficial da Prefeitura. Para que impulsionar? Para que gastar tanto? Já que tá tendo tanto corte de gastos aí, por que não cortar isso? Entendi. Você falou que todas essas denúncias que você fez acabou ajudando as pessoas, alertando as pessoas sobre isso, mas você já chegou a falar isso lá? E os vereadores, na verdade? Você falou que a lei da mordaça, eles tentaram em algum momento tirar essa lei da mordaça, mas embora ela ainda continue. Como é que você vê a atuação dos vereadores? Você acha que isso tudo que você anuncia seria alvo de fiscalização dos vereadores? Né? Olha o que acontece. Está tão difícil nessa cidade que familiares de vereador e familiares de ex-vereadores
são beneficiados de certa forma aqui. Vou dar um exemplo. Familiares de vereadores prestam concurso para cargo de baixa remuneração para assumir cargos de altos salários. Mas não exerce a função. Isso não é uma coisa que só depende da Prefeitura de Santos, né? Depende de outras. Muitas prefeituras fazem isso. Não estou dizendo que isso é certo. Sim. Mas isso é um instrumento de várias prefeituras. Mas você já está falando que Santos é uma coisa muito comum. Mas por que só os familiares e amigos? Por quê? Não consigo entender isso. Tá? Uma esposa de um secretário prestou concurso para agente de controle de vetor e foi nomeada. Será que ela vai exercer a função? O filho de um vereador prestou concurso, foi nomeado no cargo de oficial de administração. Tá? E foi assumir a chefia jurídica de uma autarquia de Santos. E hoje ele é presidente da autarquia, depois de 2 anos, no estágio probatório. Absurdo isso. Isso é absurdo. Em tão pouco tempo, no estágio probatório. Não deu tempo nem mostrar serviço. Não deu tempo de mostrar serviço. Para ser avaliado. Vou dar outro exemplo aqui também. Uma irmã de um vereador, inspetora de alunos. Ouvi dizer que nunca exerceu a função de inspetor, não sabe nem o que é um pátio de uma escola. E nunca exerceu a função de inspetor. Até quando isso? Sabe, eu não consigo entender. Aí, aquilo que eu falei, para os amigos, tudo. E para o servidor, a lei. É isso que você acha que justifica a não fiscalização do Executivo? Ou seja, o Poder Legislativo deveria fiscalizar o Executivo. Você não vê isso com tanto empenho assim? Não vejo fiscalização por parte dos vereadores, tá? Não vejo. E cabe a nós também, cidadãos, cabe a nós fiscalizar, tá? Cabe a nós também a fiscalização e a gente tem que fiscalizar também. Agora, aqui em Santos, nós temos 2 sindicatos, né? Sim. O Sindeste e Sindiserve. Um defende os estatutários, não é isso? Sim. E o outro foi dividido, a Justiça dividiu como defendendo os questionados, é mais ou menos isso. Sim. Né? No teu caso, né? O que aconteceu? Os 2 sindicatos tomaram a frente das tuas causas? Como é que ficou isso? Eu não me senti representado, não me sinto, e grande parte dos servidores também, grande parte não se sente representada. E a advogada no início, advogada do sindicato, quando eu fui, no início foi ela quem estava me defendendo lá na Cominc. Ela disse que eu tinha errado mesmo, porque eu não podia atuar antes do curso de formação. Olha só, mas precisou um julgador observar isso, e não uma advogada? Coisa estranha, né? De ser meu advogado. Né? Sim. E aí eu acabei constituindo um advogado particular, o Dr. Paulo Leandro Ferreira. E aí, graças a Deus, através dele aí, eu consegui obter resultados positivos. Você acha que o prefeito Paulo Alexandre acertou algumas coisas, mas errou do que acertou? E se ele acertou alguma coisa, o que do seu ponto de vista ele acertou? Assim? O que foi mais legal no governo dele? Olha, no governo dele tá difícil apontar acertos, viu? Olha, tá difícil. Tá difícil. Até mesmo em relação ao servidor público, eu estou muito preocupado com as terceirizações. Tá? Por quê? Porque você pode ver aí as OS. Né? Essas OS organizações sociais. Organizações sociais. É isso que eu queria tocar nesse ponto para você. Então, cada vez mais elas estão entrando no poder público, é isso? Exatamente. Os funcionários do PS Central foram prejudicados, tá? Funcionários públicos. Esses concursados. Exatamente. Por quê? Porque eles estão perdendo plantões, eles estão perdendo direitos, e estão perdendo espaço. Porque a organização social chega com a mão de obra privada e o servidor perde espaço. Tá? Isso que vem acontecendo. Na saúde está bem forte isso. Está bem forte isso. E lá isso espera acontecer na educação também, tá? Não é só na saúde, não. Está previsto também para a educação. E lá na UPA Central da Zona Noroeste, também vai acontecer. A UPA Central ali do lado do 5º Distrito. Ah, isso estou falando da Zona Noroeste. É isso. Zona Noroeste. Lá ainda vou inaugurar, está programado para inaugurar no final deste ano. E vai acontecer o mesmo lá com os servidores lá do PS da Zona Noroeste também. Ou seja, eles estão perdendo até
benefícios que a própria, como servidor, teriam. Isso, exatamente. E aí fica complicado. Aliás, você morou na Zona Oeste, né? Eu? É. Não, eu fui nascido, criado lá, eu morei 20 anos na Zona Oeste. Eu amo aquele lugar. Eu amo aquele lugar e passei momentos ali, momentos felizes. E você vê a mesma investimento lá do que você vê na praia, do centro. Como é que você vê isso? Olha, em relação a investimento, até o momento é só o canal da Juvenil de Melo que está bem revitalizado ali, tá, vai ficar uma maravilha. Agora, quanto à saúde, à educação, ali ainda precisa melhorar muita coisa. O que você acha? Você falou em educação. Sim. Você tocou no ponto da educação. Você falou que isso pode ser terceirizado. Isso ouvi falar, mas em que sentido seria terceirizado? Sim, porque a gente acompanha o Diário Oficial, a gente acompanha, e aí está lá no Diário Oficial. OS, fundação não sei do que, vai ser responsável por tal área, né? Por tal área, de funcionários ou cozinha. Aí pode haver uma terceirização nesses setores, né? E aí a gente está preocupado em relação a isso. Perfeito. A questão da funcionária que você falou, estava professora, só voltando um pouquinho, a professora estava lá na transporte. Cefrote, né? Você chegou a denunciar e aí o que aconteceu? Parece que voltaram atrás. Não, exatamente. Então, conta pra mim como é que foi isso. Então, aí eu cobrei da ouvidoria pública e aí 2 dias depois saiu a revogação da professora. A portaria dela foi revogada. Né? E aí foi aguardando a resposta. E aí a resposta fornecida pela prefeitura foi de que a professora já tinha sido encaminhada à Secretaria de Educação e que as medidas pertinentes já estavam sendo tomadas. Ou seja, então ela não estava lá, mas errado mesmo, senão ela não sairia revogada. Sim, tudo indica que sim, né? Porque para revogar a portaria... Agora, você acha que funcionário como você tem que se sentir de contribuinte de vez em quando, olhar o Diário Oficial e começar a ver esses detalhes, né? Ficar atento para esses detalhes. Sim. Aliás, o Diário Oficial de Santos, agora está na internet só. Agora não está mais impresso. Eu até sou a favor. Isso foi um acerto do governo. Eu sou a favor porque o impresso estava servindo de publicidade, né, de publicidade dos atos administrativos, mas Sim, era mais um folheto de propaganda. Isso, era mais um folheto de propaganda do impresso. Agora não, agora o diário digital, online, é só os atos do executivo, concurso público, os atos da Secretaria de Educação, das secretarias. Né? Agora está diferente. Mas você acha que o impresso era um documento assim importante, um documento por escrito, né? Porque no online a gente pode tirar uma outra, coloca uma coisa, mexe, não, hoje em dia a gente tem smartphone, todo mundo tem smartphone, o acesso é fácil. Eu não sou. E outra, também tem a economia, além da economia, tem também a preservação da natureza também. Sim, então você acha que isso aí foi um acerto do governo? Sim, eu acho válido, eu acho importante. O único problema é que tem os totens que não foram ainda bem instalados, né? Sim, exatamente. Isso. 4 totens e exatamente. Só agora que está funcionando da prefeitura. Faltou isso. Você acha que as pessoas teriam eu acho que ter acesso mais a esses totens na rua? Sim, esses totens tem que ter mesmo. Explica uma coisa, Jackson, para finalizar o programa, né? Sim. Você acha que... O que está faltando em Santos? Dos políticos de Santos. Olha, eu acho que está faltando fiscalizar, está faltando fiscalização. Vou falar aqui sobre a greve. Quando os vereadores apareceram na frente da Câmara para dizer que não votariam, tá? Não votariam no índice abaixo da inflação. Sim. Tá? Quando eles disseram isso, aí olha só, aí a molecada nova agora que está no Legislativo me garantiu: Jackson, fica tranquilo, nós vamos votar a favor do servidor. Falei, tudo bem. Um dia antes, recebi uma ligação: Jackson, não será possível. Por quê? Porque o prefeito ofereceu emendas e cargos comissionados. Então não será possível. Eu só respondi:
Tudo bem. Aí ele até me disse, pô, mas pensei que você ia mandar eu tomar naquele lugar. Eu falei, não, negativo, muito pelo contrário. Quem te colocou aí foi o dinheiro. O dinheiro foi quem te colocou aí, não quem votou em você. Tá? Então, tá tudo certo. Fazer o quê? Jackson, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Poder fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h30, ao vivo, com reapresentação às 22 horas pela TV Ilha do Sol. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o próximo programa. Tchau.